Movimento Empreender. A hora é agora. Apoio: Universidade Federal do Ceará. Iracema Digital. Patrocínio: Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Banco do Nordeste. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. FIEC, SESI, SENAI e EL. Correalização: Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. Realização: Fundação Demócrito Rocha. 36 anos. O Nordeste é movimento. É balanço, luz, vento e energia. Sabe que movimenta o Nordeste? Um povo que vibra essa força. Gente que parece que nasceu fortificada pela luz do sol e transborda a vontade de ir em frente. E sabe quem trabalha para impulsionar todo esse movimento? É o Banco do Nordeste. Ele chega em lugares que você nem pode imaginar. Um banco que incentiva novas ideias e investe na construção de caminhos mais sustentáveis. Ajuda a gente que tem um pequeno negócio, ou quem está começando bem micro, mas tem o desejo de chegar longe. Impulsiona quem se fez grande para gerar ainda mais emprego e renda para tanta gente. Apoia quem cultiva esse chão com sementes e sonhos e espera brotar uma vida melhor junto com fruto para colher. O Banco do Nordeste está sempre lá, na implantação da clínica, na ampliação da indústria e até no capital de giro para renovar o estoque da loja. Ele é o banco que aparece para ajudar a realizar sonhos e gerar empregos. E quem ajuda a mudar a história desse povo que se fez microempreendedor é o apoio do Cred Amigo. Com ele, essa gente toma o próprio rumo nas mãos. Chegando na zona rural, o Banco do Nordeste está lá novamente. O Agroamigo também leva esteio para o pequeno produtor. Agora você já sabe qual é o banco que acelera todo esse crescimento. Um banco que é quase um irmão, é parceiro forte e está em todo lugar em que o empreendedorismo está, seja qual for o porte ou setor da empresa, do campo ou da cidade. É o Banco do Nordeste. Às vezes a gente se pergunta, de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo a gente já sabe, vem de quem arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria, mas ninguém melhor que o empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí, vai melhorar lá na frente? É nisso que a gente acredita, no trabalho, na soma dos esforços. E principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Olá, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas ao webinar Inovação e Tecnologia para Pequenos Negócios. O Movimento Empreender é uma realização da Fundação Demócrito Rocha com co-realização do Sebrae, patrocínio Assembleia Legislativa do Ceará, Banco do Nordeste, Governo Federal e Sistema FIEC, apoio Universidade Federal do Ceará e Iracema Digital. Bom, empreendedorismo, vocação ou oportunidade? Esse é o tema do nosso webinar de hoje e para falar sobre este assunto, a gente recebe aqui Mônica Arruda, gerente da Escola de Negócios do Sebrae Experience e Geneflides Laureno, CEO da G4 Flex. E aqui comigo, ao meu lado, Valéria Xavier, coordenadora executiva do Movimento Empreender, que vai mediar o bate-papo ao final das apresentações. Muito boa noite, Valéria. Boa noite, Camila. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Nosso segundo dia de webinar. Tenho certeza que será uma noite muito produtiva como a de ontem. Mônica, Geneflides, sejam bem-vindos ao webinar do Empreender. Boa noite, Mônica. Obrigado. Boa noite, Geneflides. Oi, Tia. Então, sem som aqui pra gente. Oi, som teste. Pronto. Boa noite para todos. Se joia.
Bom, primeiro, Todas. Boa noite. Bom, é com muita alegria, né, que a gente recebe aqui virtualmente Geneflides Laureno e Mônica Arruda. Sejam muito bem-vindos ao webinar do Movimento Empreender. E agora, né, a fala, vou explicar um pouquinho como é que vai funcionar a dinâmica do nosso webinar para você que está nos acompanhando hoje pela primeira vez. A fala será iniciada pelo Geneflides, que fará a sua apresentação por 30 minutos. Na sequência, a Mônica também terá 30 minutos para a sua fala. E na última meia hora, abriremos o debate para perguntas aos dois convidados. Você que está nos assistindo, já vai anotando aí as perguntas para o final, que a gente vai abrir as perguntas para você também. Então, manda aí pelo chat do Zoom, que a gente vai estar acompanhando aqui e você vai aproveitar a oportunidade, né, para a gente ter esses dois especialistas respondendo aí todas as suas dúvidas sobre o tema de hoje, tanto Mônica como Geneflides. Geneflides é técnico em telecomunicações pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, graduado em computação e mestre em informática aplicada. É fundador e CEO das empresas G4 Flex e Fleets Education. O webinar agora, Geneflides, está com você. Você tem aí 30 minutos, então, para fazer uma super apresentação aqui para a gente. maravilha. Bom, vamos. Acho que tem os slides aí, né? A gente vai como apoio dele. Mas primeiro, já aqui formalizar, né, o agradecimento pelo convite, de a gente poder estar aqui compartilhando, né, com todos que estão nos acompanhando aí por esse mundo da internet, né? Um pouco da experiência, né, do que a gente viveu ao longo aí da carreira profissional. Então, a ideia nesses minutinhos aqui é a gente tentar compartilhar tudo isso e, claro, dar uma linha, um norte não tão acadêmico, mas também prático, de uma vivência pessoal. Eu sempre costumo brincar e dizer muita coisa do que eu trago, eu tento fazer do que eu vivi, não especificamente do livro. Eu brinco muito, ó, isso não está no livro do Max Geringer, não. Às vezes até está, mas isso aqui faz parte da minha vida. Então, a ideia é compartilhar isso. Então, a gente pode já iniciar, né, com o slide aí, para a gente seguir nessa, digamos, provocação, né, você pretende empreender, né? Será que você pensa quando você vai empreender? Ou, às vezes a gente está muito ligado a essa coisa do empreender a ter um negócio próprio, né? Mas não necessariamente você precisa fundar uma empresa ou ter uma empresa para você ser um empreendedor, né? E aí, antes disso, vem essa primeira pergunta, assim, né? Qual é a sua vocação? A maioria das pessoas, elas não nascem, né, com um negócio. Claro, você pode herdar de alguém, né? Mas, assim, o que faz um padre escolher ser padre, né? Como é que ele chegou a essa segura só um pouquinho aí, na passagem, assim, o que faz uma pessoa escolher ser padre, né? Ela acordou assim, nos seus 10, 11, 12 anos de idade e disse, pô, não, eu vou ser padre, né? Eu tenho vocação para isso, né? Era interessante se a gente tivesse claro, todos os padres vão ter, né, contar um pouco da história deles, eles sabem qual foi aquele momento chave ali de decidir ou a pessoa se tornar um professor, né, uma professora aí no caso que eu pus no slide. Mas o gancho aqui perfeito é assim, de como é que a gente descobre a nossa vocação, né? É, Pegando essa coisa que eu falei do gancho do dia a dia, acredito que a maioria de nós a gente acaba, né, enveredando por alguma área específica que a gente vai, né, estudando ou não, às vezes também você não precisa, não segue uma carreira de estudos, né? A gente tem N empreendedores aí que mal tinha nível médio, mal tinha, mas tem uma vivência muito forte desde a sua adolescência ou até infância, né? Com determinada atividade econômica, né? Ali, ou atividade do pai, ou atividade da mãe, do tio ou do sobrinho, e vai se descobrindo ao pouco. Então, como também, às vezes, você, né, tem 50 anos e, de repente, você acha que ainda não achou a sua vocação. Isso é bem interessante, mas você desenvolve uma atividade profissional. Aqui é o primeiro gancho para isso. Pô, vou empreender. Será que eu tenho vocação para determinada coisa? Né? Então, para esse negócio que eu vou estar, né, pretendendo abrir, ou para essa carreira que eu vou seguir. Então, o meu objetivo aqui nesse tempo é tentar deixar algumas provocações e principalmente de assim,
não importa em que momento você esteja da sua carreira, né? Se você começar a internalizar essa pergunta, putz, o que é que eu me sinto bem aqui fazendo? Né? É claro que de repente você vai progredindo numa carreira e a condição financeira ela lhe segura muito forte ali, e aí a gente vê muitos profissionais que a visão é assim, putz, não, meu sonho mesmo, cara, era artesanato. Eu adoro fazer artesanato, mas pô, não vou conseguir sobreviver com a grana que eu vivo de artesanato para aquele padrão que eu quero. Será que não? Então, cada um vai desenvolvendo a sua história, mas nesse binômio aí de vocação e oportunidade, né? Eu vou empreender por vocação ou por uma oportunidade que apareceu. A vocação, ela é muito forte, né? Muito forte, e isso vai fazer uma diferença, e aí trazendo sempre as experiências práticas minhas, né? Da minha trajetória. Ela vai, quanto mais você vai, né, progredindo nesse seu empreender, mais a vocação ela vai sendo chave se você encontrou aquela, né, aquela atividade ou aquele negócio, né, que você abriu que tem a ver com a sua vocação, né? De repente, se pegar um padre e coloca um padre para gerenciar um negócio de evento, putz, não vai, em algum momento vai dar trave aí, como a gente brinca, né? Então, assim, a professora, né? A mesma coisa, o professor e o empreendedor como negócio, né? E aí eu me sinto muito à vontade nessas duas searas aqui, meio de professor e cientista, que atuei muito tempo dentro da universidade, então sei muito bem como é que é esses dois lados, né, de estar no balcão de um lado e depois estar no outro, mas a coisa da vocação, então se você é um cara que está aqui nos ouvindo hoje, né, um cara no sentido da gíria, né, uma pessoa, homem, mulher, e você está no início de carreira, tente identificar o mais rápido que você conseguir se aquela atividade que você está desenvolvendo ou que você está pretendendo atuar, aquilo tem a ver com você. Isso aparece, às vezes, muito forte no curso que a gente está fazendo, pegar um público mais universitário. Mas aquele pessoal que está ali no nível médio, né? Então, será que a gente tem exemplos bem legais que estão acontecendo aí? Nosso estado tem sido privilegiado nos últimos 10 anos com essa coisa da educação, os números não param de comprovar isso daí, né? Investimento que foi feito aí nos últimos 12, 16 anos, se a gente colocar no estado em educação. Então, ali no nível médio, os estudantes já começam a se descobrir em determinadas áreas, né, do saber, e isso vai fazer uma diferença realmente muito forte quando você tiver empreendendo como um negócio ou empreendendo dentro de uma empresa, que aí é um outro ponto bem chave também de que não associe empreender especificamente com eu ter que abrir um negócio. Eu posso trabalhar 30 anos dentro de uma determinada empresa, de um grupo, e eu ser um puta empreendedor na gíria de falar, porque eu estou ali exercendo a minha carreira profissional, encontrei a minha vocação ali dentro de onde eu estou, e eu vou me tornar um profissional, assim, classe top, né? Um profissional classe A. Por quê? Porque a minha vocação para aquela atividade que eu estou desenvolvendo encontrou determinada oportunidade dentro da empresa e não necessariamente eu precisei abrir um negócio para isso, né? Claro que a gente fomentar a abertura de novos negócios, né? E que as pessoas, né, vão crescendo nessa carreira com essa visão de que, assim, putz, eu posso, aqui eu cheguei no nível da minha carreira que não, agora eu posso ter um negócio. Eu gosto de, às vezes, usar uma frase, e um amigo meu, bem jovem aí também, empreendedor, foi que me fez lembrar que eu falei essa frase para ele, e assim, cara, quando você tiver passado por várias oportunidades profissionais e nenhuma delas, de certa forma, lhe atendeu como você queria, chegou a hora de você abrir um negócio seu. Porque algo está lhe incomodando ali, e por mais que você tenha chegado num cargo de gerência, num cargo de diretoria, se algo está lhe incomodando que você não está se sentindo completo, chegou o momento de você abrir o seu negócio. Ou talvez já tenha até passado o time. Essa coisa de passou o time, eu também acho que não, também está cheio de exemplos aí mundiais de empreendedores que começaram aos 60 anos de idade, aos 65, né? KFC, que é uma rede de lanchonetes e hamburguerias mundialmente aí, o cara começou depois dos 60, né? Então, e aí, vocação, né? Ainda não encontrei minha vocação, ou já encontrei como uma pessoa que estou numa atividade profissional ou não, mas será que dentro daquela atividade eu não consigo ali achar a oportunidade? Então, a pergunta de
onde estão as oportunidades, é só você olhar ao redor, né? Então, tudo que você faz, eu sou um cara muito ligado à parte de tecnologia, né? Então, isso fica mais provocativo quando a gente está compartilhando com alunos da universidade ou de nível médio, que aí eu tenho também umas gírias de brincadeira, de dizer, levanta a bunda da cadeira e puxa a barra de ouro, né? Então, assim, o pessoal que é de desenvolvimento e de programação, né? Então, se você começar a olhar ao seu redor do que você faz, você vai encontrar as oportunidades. E são coisas muito simples que estão ali. Aí eu trago alguns cases aqui de que, assim, pô, essas pessoas esperaram a oportunidade passar. A primeira delas aí, a Zica Cis, né, com a beleza natural. É muito legal ver a história dessa empreendedora, né, que tinha o cabelo, né, iria manter o seu cabelo Black Power, seu cabelo negro, na época, né, jovem dela lá, todo mundo era, não, tinha que alisar o cabelo, tinha que alisar o cabelo. E aí ela mesma desenvolveu uma fórmula de shampoo para valorizar os cachos, né, de quem tem cabelo crespo, que hoje é uma das maiores empreendedoras aí da América Latina com produtos de beleza para o cabelo. Aí eu trago um segundo case aí do nosso Ivens Dias Branco, né, que aí, para quem é daqui do Ceará, falar a palavra M. Dias Branco, a gente já sabe muito bem, só que o M. Dias Branco hoje, como empresa, né, como grupo, é uma coisa assim, absurda, fantástica, e aqui eu adoro falar desse case do M. Dias. Temos outros, claro, né? M. Dias, Grupo Etos Queiroz, farmácias, Pague Menos. Então, assim, são empreendedores que criaram grupos, né, fantásticos. E aí eu tenho perguntas provocativas que eu faço também. Deve ter pessoas de startup aqui nos ouvindo e tal. Assim, cara, por que você quer ser um unicórnio? O unicórnio é aquela empresa que atingiu o valor, não é? O valor de mercado de US$ 1 bilhão. E aí eu gosto desses cases cearenses, desses três aí, tem mais um, pode até colocar o próximo, que assim, pô, esses caras pensaram em criar uma empresa ou criar um negócio para poder vender esse negócio. Não necessariamente, é o inverso. Essa galera aqui, se eu colocar, eles estão comprando outras empresas. Então, você hoje que está no nível médio, que está nas nossas faculdades, pense em montar o seu negócio, mas para você comprar outros negócios, para você se tornar tão grande como o M. Dias Branco, nem que você morra tentando. Mas eu falo isso pelo tempo que eu tive de universidade, né? Vocês vão já ver um pouco ali da minha trajetória, e você percebe muito isso no pessoal mais novo, assim, né? O cara já quer empreender e a lógica é meio, eu vou empreender, vou criar um negócio aqui digital e em 3 anos eu vou estar rico e milionário. Claro que a mídia, ela contribui muito para tudo isso, né? Então, Hollywood, então, nem se fala com os filmes, né? Isso não é a realidade de todo mundo, mas tá no inconsciente coletivo dessa galera mais nova, de que você vai conseguir criar uma coisa rápida e você vai ficar rico. Cara, muda, troca o chip na gíria de falar, vê se pensa em fundar. Encontrei uma vocação, achei a oportunidade, juntei essas duas coisas, agora eu vou tocar esse meu negócio. Não que isso também seja errado, porque veio um outro investidor e comprou a minha empresa, não, mas o errado é você já nem fundou a empresa, você já está pensando quem vão ser os investidores, toda a rota de crescimento que envolve uma startup de anjos, semente, entrou gente, botou capital, virou equity, até chegou no IPO. Temos um caso espetacular também daqui do Ceará, a região BrisaNet, né? Dá uma olhada na história da BrisaNet. Aquilo ali, assim, para mim é didático, para assim, tudo que o Ginefris ficou falando aí ao longo desse tempo, com um monte de aluno que ele teve, cara. Quer resumir assim, ó, dá uma olhada na história da BrisaNet, para mim é aquilo. Dá uma olhada na história do M. Dias Branco, dá uma olhada na história do Grupo Etos Queiroz, e aí vai. A JR diz aí com o Geraldo Rufino também, o cara era catador de latinha, na verdade ele catava carvão. Então aí o cara abre um negócio, né, tinha 2 caminhões, os caminhões batem, ele ferrou, estou falido agora. E agora? Os 2 caminhões era o negócio que eu tinha, faliu, não. Ele começou a vender as peças dos caminhões que ele bateu. E o negócio dele hoje é vender peça de caminhão, sucata de caminhão, como ele brinca, latinha de caminhão. Essa latinha e o carvão virou peça de caminhão, né? A Magazine Luiza, quando eu olho para a Magazine Luiza, eu só lembro do Mercadinho São Luís, nosso aqui do Ceará, que a história é bem legal. Tem umas fotos da Luísa Trajano também, que você vê assim, ela e a lojinha ao fundo, né? E a gente, novamente, deve ter pessoas de fora do Ceará nos ouvindo, mas quem é daqui
A gente vê a história do Mercadinho São Luís, tem fotos icônicas, que é também bem parecida assim, a trajetória, né? Então, a provocação aqui, que onde estão as oportunidades, é olha para o teu lado, olha ao teu redor que você vai achar, dentro do que você faz, da sua atividade. A mulher nem era cabeleireira, eu acho, ela começou a virar por isso, né? É uma fábrica, tem histórias também bem legais que eu não coloquei, tem muita história. Baterias Moura, que é do Nordeste. Pô, o cara em 1900 e não sei quanto, vou vender bateria. E sabe quantos carros tinha na cidade? Um. Cara, tu tá maluco, tu vai fazer uma empresa para vender bateria, aqui nessa cidade só tem um carro. E olha aí o que é, todo carro nosso hoje tem bateria Moura, né? Então são casos de cases, né, de que a resposta para essa pergunta está aí do teu lado. Olha para o lado. E assim, isso não é viagem do Genefrides. Eu fiz várias experiências disso com os meus alunos de universidade, de brincadeira mesmo, pessoal, os 10, 15 primeiros minutos de aula. Vamos pensar aqui em viajar na maionese. Vamos ter ideias. Então, ideias de que eu sempre trago esses exemplos que são legais. De um aluno disse, professor, vou inventar uma roupa que se eu chegar na festa, eu olho ali, tiver uma mulher com a mesma roupa que eu, aperto um botãozinho aqui do lado, a minha roupa muda de cor. Eu nunca esqueci desse exemplo dessa menina. E aí, anos depois, você vê um desfile de escola de samba que teve aí, nem não lembro qual foi a escola, mas trocava a roupa ali em um segundo, mudava a roupa da cor da pessoa. Então, ao teu redor, olha ao teu redor, tanto você profissional que já está numa empresa, né, numa atividade profissional, e que tem será que não está a hora de eu abrir meu negócio? Para você que está também novo, né, iniciando a sua carreira no nível médio ou na faculdade. Olha no teu dia a dia, né? Porque agora a gente está na pandemia, está quase todo mundo, estamos voltando já, mas quando você pega o ônibus e sai de casa e vai para o trabalho, ou para a universidade, ou para a escola, para onde for, nesse teu trajeto, olha para esse redor, o que pode pintar de oportunidade ali, né? Então, encontra a vocação e a oportunidade, né? Eu vou empreender por um ou por outro, né? A gente jogou no tema como a provocação um ou outro, mas na verdade a jogada é a vocação em encontrar a oportunidade ou a oportunidade em encontrar a vocação. Quando você consegue juntar essas duas coisas, aí pode ter certeza que a coisa não para, porque não é fácil. Aí vamos para a sequência, que assim, eu gosto sempre de criar algo que eu falo, eu vou criando uns gatilhos mentais para mim mesmo, e aí eu batizei, né, criei para mim, eu uso, é a primeira vez que eu estou compartilhando esse meu framework, vamos chamar assim, com alguém, mas eu sempre uso isso muito, direto assim, quem conhece, está mais próximo de mim, sabe que eu falo muito, olha a pegada, galera, vamos nessa. Então é o AEIOU, é a jornada do empreendedor, AEIOU. Cara, se você internalizar isso, o A de amor, né? E aí, o que está dentro desse amor, né? Compromisso, comprometimento, empatia, resiliência. Caberiam muitas mais palavras, mas aqui quer dizer o seguinte: quando você começa o seu negócio a crescer, né, essa atividade, e vale isso daqui também para uma atividade profissional. Eu sou apenas um profissional que estou numa empresa exercendo um determinado cargo, né? Vale isso. Então, se eu tiver compromisso, comprometimento e empatia com quem está ao meu redor nessa atividade ou com os meus clientes, né? Essa caminhada vai ser mais, não é que vai ser mais fácil, mas você vai ter resiliência para resistir nos momentos difíceis, porque eles vão acontecer, independente do tamanho que você está, independente do momento da carreira, independente se eu sou um profissional que trabalha numa empresa, ou independente se eu tenho um negócio, vai acontecer períodos que você vai precisar renascer das cinzas, né? Você buscar forças ali para continuar, né? Tanto na atividade como no outro. Vamos para o E, A de amor. O A, você tem que ter muito compromisso, comprometimento, e aí você só continua se o amor estiver enraizado naquilo ali que você está fazendo. Aí volta tudo. O amor está muito ligado a encontrei a vocação que eu queria, que quando você não está numa atividade que você não encontrou a vocação correta, você vai suportar por dinheiro. E é batata, uma hora você vai sair, vai começar a pular de empresa para empresa, porque você está atrás só de grana. Não estou dizendo que você não deve buscar melhoria financeira, não me bata, não confunda, mas é muito disso, assim, quando você não acha. Estudo, que é o E, né, do E e o... Se você não ficar se atualizando, independente de qual carreira, de qual negócio, cara, eu vendo banana, eu sou um empreendedor que vendo banana em algum local.
se eu não estiver preocupado em conhecer o ambiente de banana, quais os tipos de banana que existem, onde é melhor que eu consiga, é melhor pegar a banana que vem da Serra de Baturité ou de Maranguape, são regiões aqui, né, para quem é do estado do Ceará, né? Então, você tem que estar sempre ligado nisso, independente do que seja. A gente, que aí puxando aqui para o meu lado da tecnologia, é muito forte isso, né? Quem está na área da medicina, então, mas isso vale para qualquer área. Você não pode parar de estudar, você não pode parar de se reciclar, não pode parar de buscar conhecimento e entender naquilo que você está atuando, né? Vamos para o I, né? O I de instinto. Aqui, às vezes me perguntam, já fiz, tem alguma coisa que você se arrepende, né? Eu disse, cara, tem. De não ter confiado no meu instinto. Então, tem algumas coisas que eu me arrependo sim, que eu não confiei no meu instinto, né? E aqui, de novo, esse framework é meu, né? Assim, eu uso para mim no meu dia a dia. Não quer dizer que vai dar certo para vocês, mas para mim tem dado, e claro, né? Quem quiser pescar algumas coisinhas daí, né? E aí, por isso que eu coloquei ali, ó, lá, errar faz parte. E aí eu já faço muito essa crítica de assim, pô, me arrependi, pô, devia ter, meu instinto estava me dizendo para eu fazer aquilo e eu não fiz. E aí, depois de um tempo, eu vou fazendo essa análise, eu vi o seguinte, eu vou errar, mas sempre o saldo foi positivo, cara. Se 10 vezes que eu confiei no meu instinto, 2 vezes deu errado, ou 3, sempre o saldo foi positivo. Então, assim, eu acertei 7, errei 3, eu vou errar, tranquilo, aí volto, errar faz parte, tem que ter resiliência para se levantar, né? E aí a ousadia que vamos para o O. Dentro da ousadia, aí você é tudo que carrega de como eu estou hoje e o que eu quero fazer de novo, né? Então, se você não mantiver um certo olhar de ousadia para o seu negócio, para a sua carreira profissional como um empreendedor que está numa empresa, você pode estagnar. Então, eu chamo do pilar da ousadia, né, você está sempre pensando nisso, se você tem o seu próprio negócio. Pô, que novo produto eu lancei, que novo público-alvo eu tentei chegar, eu tentei atuar em outras praças, né, ou em outros locais, né, e busquei novas parcerias. Aí são exemplos, né, mais didáticos, mas caberia aí também, eu acabei esquecendo a palavra de paixão, na hora da ousadia você tem que botar muita paixão se eu estou querendo fazer algo novo, né, e vamos para o U, né? O U é a união. Então, assim, você não vai conseguir fazer nada disso sozinho. Você vai até um determinado ponto, mas se você não construir a equipe, se você não compartilhar, se você não tiver esse senso de unidade coletiva, cara, você estagna, né? Então, você fica ali parado. Então, muitas coisas eu sei que, para um público que talvez esteja aqui, isso é bem default, é bem clichê, é bem repetitivo, mas o difícil não é saber isso. Difícil é colocar em prática. Por isso que eu digo que eu crio os meus gatilhos mentais, porque toda hora que eu estiver ali numa situação mais da o cara, aí hoje, né, Fritz? Aí acreditem, é uma guerra interna de falar isso mesmo, assim. Tem horas que parece que eu estou falando comigo mesmo, a minha esposa que brinca, eu casei com o meu esposo, é maluco mesmo. Porque tem horas que eu estou, vamos, cara, acorda, levanta a bunda da cadeira e puxa essa barra de ouro. Para de se reclamar, é mais um dia que a vida nos deu. E aí eu uso muito a frase, né? Passei pela Covid recente, mas eu tenho brincado muito e usado, estamos vivos. Então, esse é o espírito, né, do AIO, é isso, porque vai ter pancadaria, vai ter dificuldade, né? E buscar a vocação, encontrar oportunidade ou vice-versa, né? Que é a próxima frasezinha aí. Eu acho que ainda tem um tempinho, né? Então, quando você consegue unir essas duas coisas, vindo de um lado ou do outro, né? E aí por isso que a nossa abertura foi vocação ou oportunidade. Aí dentro da provocação do vocação ou oportunidade, eu já trago uma segunda, que na verdade não é ou, a gente tem que buscar o i, né? Vocação e oportunidade. Então, um dos dois vai encontrar o outro. Então, se eu me descobrir com uma vocação muito forte, estou olhando ao redor, encontrei a oportunidade. Ah, não, estou aqui, achei uma oportunidade, caramba, mas a vocação era no. Achei uma oportunidade para desenvolver o artesanato, e essa é a minha vocação, aí eu vou para cima. Ou eu tinha a vocação e achei a oportunidade, então é I, não é o ou, né? Aqui é um pouco da minha trajetória profissional, né, para ver na prática. Eu me formei na Escola Técnica Federal do Ceará, só tínhamos uma, né, escola técnica em cada estado do país. Hoje a gente tem um parque espetacular de institutos federais,
né? O Ceará é um dos que tem mais institutos espalhados pelo interior, né? E aí pregar esse ponto da educação. Passei depois da escola técnica, entrei direto na nossa antiga Teleceará, e eu brinco, né? Quem entender quando eu falar Teleceará, então considere-se um dino igual a mim. Então nós temos o dinossauro júnior, o dinossauro pleno, o dinossauro sênior. Então nós somos dinos aí, quem conhece o termo Teleceará, as antigas telas. Passei naquela duas multinacionais, AT&T, Telmex, depois passei uma chuva na Anatel, mas aí o lado empreendedor já era muito forte. Caramba, cara, tu vai abandonar o concurso público? Abandonei, né, e comecei uma carreira acadêmica, acabei me tornando professor da Unifor, fiquei também mais 13 anos na Unifor, e aí nesse binômio aí, Unifor, já começava a fazer umas consultorias, e em 2008 formalizei a abertura da G4 Flex, né, que é a nossa principal empresa hoje. E em 2019 eu realmente me desliguei da universidade com um vínculo, né, da Unifor, ainda até, né, dou aula esporadicamente na pós-graduação, mas aí o foco realmente bem direto agora na G4 Flex. E em 2020 eu fundei a Fleets Education, porque a vocação, a sementinha do cara que dá aula, que quer formar, que quer ajudar. Eu tenho um trabalho bem legal que eu iniciei em 19 também com os institutos aí, né, que é a Fleets Crusade, que eu batei. Então, em 2020 eu fundei a Fleets Crusade, a Fleets Education, desculpa, estou praticamente toda online para ajudar e acelerar a formação e a entrada dessas pessoas dos institutos ou das faculdades, né? E aí, claro, com a G4 Flex como primeiro foco, né? Assim, é uma carreira que não vai parar, é tudo aquele AEIO que eu falo, né? Então, aplicando aquilo ali direto nessas duas ações, né, empresariais, mas sem perder jamais esse foco que eu acredito que a gente, construindo organismos, né, corporativos que tem que dar lucro para se manter, mas com esse olhar da unidade coletiva, de como é que a gente traz mais pessoas para que a nossa sociedade se torne melhor. Então, se a gente não formar pessoas com essa visão, né, a gente vai continuar patinando nessa coisa da desigualdade. Então, mais para focar nesse tempinho. Desculpa aí se eu extrapolei um pouquinho o time, mas acho que foi quase no tempo, Mônica, para não roubar segundos, minutos seus, né? É isso, pessoal. Então, espero que tenha conseguido deixar aí um pouquinho da minha experiência e a gente daqui a pouco fica aberto para as perguntas. AEIOU, coloque isso na veia, AEIOU, se você quer empreender, né, dentro de uma empresa como negócio. Muito obrigado. Eu adorei, Geneflides. O A, E, I, O, U, acho que dá para aplicar, né, Valéria? Em vários setores, não só no empreendedorismo, né? Mas dá para aplicar na vida, né? Eu também adorei, Geneflides. Muito bacana. Obrigada, Geneflides. E até já, né? Geneflides vai ficar aí com a gente. Já a gente retorna para fazer muitas perguntas para ele também. Bom, a Mônica Arruda é graduada em administração pela UFC, especialista em gestão estratégica do varejo e em gestão de negócios. É articuladora da Escola de Negócios Experience Sebrae, com experiência em consultoria empresarial e gestão de programas de educação empreendedora. É também professora dos cursos de administração e gestão comercial das faculdades CDL. Você viu aí que hoje os nossos convidados são muito didáticos, né? Já trazendo aí da academia essa premissa, né? Que deixa tudo tão bem explicadinho para a gente, né? Professores. Então, obrigada, Mônica, aqui já agradecendo novamente. Agora, vamos à nossa última rodada do webinar aqui com a Mônica Arruda. Está contigo aí, Mônica. Boa noite. Obrigada aí pelo convite. Dizer que eu também adorei o AEIOU, viu, Geneflides? Colega, é muito bom ver um empreendedor que veio aí da faculdade, da academia, valoriza o conhecimento, e vai ser muito bom nossa troca aqui de experiências, né? Então, eu não trouxe uma apresentação, porque eu preferi lhe ouvir, né? E daquilo que eu elenquei aqui nos pontos para a gente levantar aqui para o debate, você trouxe algumas coisas muito interessantes, né? Eu trabalho há algum tempo, não só como professora, mas na área de empreendedorismo, mas orientando empreendedores no Sebrae, né? Minha atuação profissional principal é orientar empreendedores, os futuros empreendedores, alunos, né, jovens
dos programas de educação empreendedora, e existem alguns mitos, né? Esse tema vocação, oportunidade, na verdade, tem por trás, às vezes, uma dúvida, um mito que existe a respeito do que é empreender. Né? Algumas pessoas acham que o empreendedor nasce feito, né? Que o empreendedor ele é um vocacionado, alguém que nasce com aquela veia empreendedora, com aquele espírito empreendedor, e que ele vai enveredar, né, por aquele caminho que algumas pessoas não têm esse espírito empreendedor, não têm essa vocação, e por isso, né, vão entrar em outras áreas. E você, né, o Genefleet trouxe no início que o empreendedorismo, normalmente a gente associa a negócio. Né? Quando se fala em negócio, se pensa em empreender, se pensa logo em negócios, em administração e gestão de empresas. Mas hoje, né, existe uma gama de vertentes do empreendedorismo. Né? Existe o intraempreendedor, o empreendedor corporativo, que foi citado, que é aquela pessoa que trabalha dentro de uma organização, mas ela tem algo que é fundamental e procuradíssimo hoje nos profissionais, que é exatamente esse perfil, a atitude empreendedora. E o que seria a atitude empreendedora? É a capacidade de buscar informações, de ter iniciativa, de usar a criatividade para a inovação, né? Porque a criatividade é uma característica do ser humano, mas que ela, nas organizações, nos projetos, naquilo que a gente desenvolve, ela pode ser transformada em inovação. É a capacidade de correr riscos, né? Eu anotando aqui que o AEIOU, o amor, a gente poderia traduzir pelo propósito. Hoje se fala muito do propósito do empreendedor. E a primeira etapa do desenvolvimento do empreendedor é justamente descobrir qual é o propósito. É a descoberta, é a fase da descoberta, que a gente chamaria de vocação. Eu tenho essa vocação, eu tenho esse interesse em empreender, né? Eu penso como empreendedor, faz parte do meu projeto de vida. Então, o primeiro momento da jornada do empreendedor é exatamente esse, descobrir-se, né? Fazer uma autoavaliação das suas competências, das suas atitudes empreendedoras, das suas atitudes pessoais, como eu ajo diante dos desafios, e perceber se esse está dentro do meu projeto de vida. Empreender em negócios, ou de repente empreender no lado social. Nós temos diversos exemplos de grandes empreendedores que nunca abriram negócio, mas o negócio deles é trabalhar em prol de um projeto social, que o grande lucro, o grande benefício é social, voltado para algum público, né, que necessite dessa intervenção. Existe um empreendedor cultural que desenvolve projetos no âmbito cultural, artístico, isso tem crescido muito, né? Na área esportiva, na área do conhecimento, quantos empreendedores hoje do conhecimento, esses digitais influencers, pessoas que trabalham em blogs, professores, profissionais de diversas áreas, que hoje o negócio deles é gerar conhecimento, gerar conteúdo, né? E isso via internet, via hoje os meios, redes sociais, e essas pessoas hoje são extremamente, né, relevantes no mercado. Então, é o empreendedor do conhecimento. Então, nós vemos que tem muitas vertentes. Então, essa primeira fase que eu queria pontuar, né, associar com o que o Genefleet falou de amor, é o propósito, é a descoberta. É entender, né, qual é o meu objetivo. Agora, isso tudo precisa ser trabalhado, né? Porque você diz, não, eu realmente quero, eu digo que eu tenho a vocação, eu quero ser empreendedor, eu quero buscar, eu tenho um projeto pessoal, eu quero encontrar uma oportunidade, mas eu preciso trabalhar isso, aí vem o estudo, o conhecimento. Eu tinha uma professora de coral, eu participei de uma época de canto coral, né? E algumas pessoas chegavam e diziam, eu não entro no coral porque eu não tenho voz. Ela disse, todo mundo tem voz. Até mesmo que por alguma deficiência, né, física, não se expressa com a voz, mas ela tem voz, ela se comunica. Então, às vezes, você não trabalhou sua voz, você não desenvolveu a técnica. Então, um grande cantor, ele nasce, às vezes, com aquela característica, com aquela início, né? Aquele embrião, aquela facilidade que indica que ele vai ser um cantor.
Mas se ele não desenvolver a técnica vocal, se ele não treinar, se ele não ensaiar, ele jamais vai ser um grande cantor. Um esportista, da mesma forma, a gente vê nas Olimpíadas os exemplos de superação. Não basta ter só aquele talento nato. Para ser um atleta de alta performance, se você não trabalhar o desenvolvimento constante, contínuo, você não chega naquele patamar. Assim é o empreendedor. É assim o empresário e o empreendedor. Diante das mudanças, né, que o mercado acontece, tem cada vez mais acelerado, então qualquer pessoa que pense em empreender, ela tem que pensar, eu preciso me desenvolver de uma forma contínua, constante. Então aí vem o estudo, o conhecimento, porque o empreendedorismo, né, por estudos que já foram feitos, porque o empreendedorismo já foi estudado por economistas, por administradores, por diversas ciências. E uma delas que mais, né, se aproximou e mais investigou o que é que existia por trás, né, por que é que alguns empreendedores são considerados bem-sucedidos. Eu dei o exemplo de vários, né, Luiza Trajano, Geraldo Rufino, M. Dias Branco, diversos aqueles empreendedores que são considerados bem-sucedidos. Se a gente fosse estudar o que tem por trás e ouvir a história deles, nós vamos ver que o que está por trás é muito componente atitudinal. É a forma como eles agem diante das situações, como eles se desenvolveram, né? Como eles buscaram aprimorar aquelas competências deles. Então, essa questão, o empreendedor ele não nasce feito. Isso é comprovado por estudos científicos até, que estudam que o comportamento empreendedor ele pode ser desenvolvido. E como desenvolver? Primeiro, passando por um autoconhecimento. Né? Quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos, quais são as características, como é que eu ajo diante das situações e como é que eu vou me treinar, né? E aí existem programas de formação de competências empreendedoras. A própria União Europeia fez recentemente um estudo para incluir isso na educação, né, na formação dos alunos. Nós, né, aqui no Brasil, temos trabalho com o SEBRAE e outras instituições de desenvolvimento de educação empreendedora. Então, por se tratar de algo comportamental, é possível se desenvolver, sim. E outra coisa, existe um meio, né, a questão cultural, onde a pessoa está inserida. Existem estudos, né, que o brasileiro, pesquisas que são feitas anualmente, o brasileiro é um povo extremamente empreendedor. Grande parte, né, a pesquisa GEM, que é uma pesquisa internacional que é feita em vários países, e no Brasil é considerado um dos países que tem uma das taxas mais altas de empreendedorismo. Porém, existe uma diferença, né? Aqui eles analisam dois tipos, né, duas motivações para empreender. A motivação do empreendedorismo por necessidade e por oportunidade, que é o segundo ponto nosso, né? Falando da vocação, né? Se o empreendedor nasce feito, a gente comentou aqui que ele pode ser desenvolvido, sim, porque a atitude e comportamento se desenvolve, não é um traço de personalidade, mas pode ser desenvolvido. Por outro lado, vem a oportunidade. Será que todos os empreendedores eles buscam o negócio por oportunidade? Nós vemos que aqui no Brasil nós temos um índice alto e nos países menos desenvolvidos, em desenvolvimento, o índice alto de empreendedores por necessidade, que é aquele que, por uma falta, né, principalmente nas épocas de crise econômica, né, crise como nós estamos passando, sanitária, econômica, diversa, as pessoas, elas, por não ter oportunidade, por não ter emprego, por não ter uma necessidade de sobrevivência, elas buscam o empreendedorismo como forma de sobreviver, né? De ter realmente uma fonte de renda. E isso é um fator que é analisado, que precisa, né, ser vencido, né, pelos países. No Brasil, isso tem épocas de melhoria econômica, isso vai mudando, as pessoas empreendem mais por oportunidade. No momento, o nível de empreendedorismo está sendo mais por necessidade. Só que aí entra as políticas de apoio, né, a necessidade de se ter uma orientação, um apoio a esse perfil de empreendedor.
Só que não necessariamente, quando se empreende por necessidade, isso vai permanecer. Você pode transformar esse início no empreendedorismo por oportunidade. Então, muitos casos de empresa, até essa beleza natural dessa empreendedora que começou, né, a fazer cosméticos para uso próprio, possivelmente ela iniciou para ter uma renda, para ter algo complementar. Mas ela, de uma forma, ela começou a perceber a oportunidade. E o que é oportunidade? Vem de oportuno. É algo que está no momento certo. Onde eu encontro uma necessidade, eu vou atender essa necessidade. Então, a necessidade de um cliente, a necessidade de alguém que quer comprar. Então, a oportunidade onde estão as oportunidades? Estão onde existe algum problema que precisa ser resolvido. Ou um problema que precisa ser resolvido, ou uma necessidade que precisa ser atendida. Certo? Então, descobri que eu tenho vocação, né? Eu busco me desenvolver, e agora eu vou entender quais são as oportunidades que estão no meio. Né? Quais são as carências, quais são as necessidades do mercado, quais são os problemas que não estão bem resolvidos, que as empresas, que às vezes até existe empresa oferecendo, mas não está sendo bem atendido. E é nesse segmento que eu vou buscar. Então, se diz, tem algumas frases que dizem que o empreendedor é aquele que identifica o problema, entende o problema e encontra uma solução. Você, né, às vezes, e ele vai buscar essa solução de uma maneira inovadora. Porque também, se eu vou entrar no mercado, e quase tudo já existe, já está sendo ofertado, mas eu preciso buscar ofertar algo que me diferencie no mercado. Às vezes eu chego, a gente recebe muitos empreendedores no Sebrae, e nós recebemos, às vezes a pessoa pergunta assim, o que é que está dando dinheiro? Né? E é uma coisa assim, mais imediatista. A gente tem até a brincadeira que diz, se a gente soubesse, não estava aqui. Né? Então, tudo pode ser transformado no resultado. Depende da forma como eu olho, da forma como eu desenvolvo, como eu modelo esse negócio. Então, você vê hoje negócios bem tradicionais, como sorvetes, gourmet, né? Um produto que era comum, hot dog, hamburguerias. E o que foi que eles fizeram de diferente? Por que esses negócios explodiram de uma hora para outra? Que eram, né, produtos que já existiam há tanto tempo. Mas eles agregaram algo no design, algo no ingrediente, não precisou nem ser inovações de grande porte, não precisou ser inovação tecnológica, mas é a receita, é a embalagem, a forma de entregar. Então, agregou inovação, se diferenciou no mercado. Né? Então, a oportunidade é identificar uma necessidade, identificar o que é que o mercado está pedindo, o que é que o mercado tem carência. Às vezes, numa viagem, eu posso identificar a oportunidade, perceber um produto que não tem na minha cidade, que não tem no entorno. Ou então, dentro da minha área de abrangência, do meu bairro, eu sinto falta de um determinado serviço, de um determinado produto, e naquele local é oportuno, né? Aí vem a oportunidade, instalar algo porque é uma carência, é uma necessidade, vai ter alguém disposto a comprar. Então, a oportunidade é isso, é entender esse momento. Então, assim, voltando, né, o que é que a gente já disse até agora, né, o que é que eu coloquei aqui dentro da minha fala, a importância do momento da descoberta. Né? Ver a vocação, será que eu tenho essa vocação, essa vontade de empreender? E começar a me autoavaliar e desenvolver essas características. Depois eu vou para a fase da ideação. Né? Bom, eu descobri que é esse o caminho que eu quero seguir. Eu vou perceber agora quais são as necessidades que existem no mercado. Aonde tem carência, onde tem mercado, onde eu me identifico. Porque também tem que ser algo que eu me identifique. Não adianta essa pergunta se está dando dinheiro, todo mundo está fazendo. Isso faz com que muitos negócios são mal sucedidos por conta disso. Né? A gente tem umas épocas, tem uma febre de negócios no mesmo setor. Né? A hamburgueria, todo mundo vai seguindo na hamburgueria.
sorvetes, aquelas paletas, todo mundo abriu paleta. Então, ocorre que essas modas, a oportunidade também não é modismo. Eu não posso seguir aquela tendência só porque está abrindo, está dando certo, aí eu vou ser mais um no mercado. Se eu entrar no mercado para ser mais um, a tendência é que eu dure pouco tempo. A minha empresa ela não pode ser mais um. Mesmo que naquele momento tenha aquele modismo, tenha aquele negócio, eu tenho que analisar se é passageiro, se vai permanecer, se tem realmente espaço para abranger tantas empresas concorrentes, né? Se eu vou conseguir me manter e ter mercado suficiente naquele mesmo local, porque às vezes eu crio uma saturação naquele mercado e você tem dificuldade de... Eu vou ser mais um, eu não me destaco, eu estou seguindo a onda, né? Então, é outro ponto. Então, essa fase da ideação que a gente chama, é quando a gente começa a perceber as oportunidades, filtrar essas oportunidades para analisar o que seria mais viável naquele momento, né, dentro da minha realidade, né, porque às vezes é um negócio, uma ideia muito viável, mas não tem mão de obra disponível, não tem tecnologia, naquele momento não é oportuno. Às vezes é uma ideia que eu acho fantástica, mas eu não tenho condição de investir, não tenho capacidade de investimento, então eu preciso avaliar minhas condições. Às vezes é uma ideia muito inovadora, mas a cultura daquele local, o hábito de consumo, o interesse daquele público ainda não está trabalhado para absorver aquela ideia. Vou ter que investir, né, nisso. Tem o Thales Gomes, que é o empreendedor que criou o primeiro aplicativo de táxi, né, que apareceu no Brasil antes da Uber, né, dominar o mercado, que era o Easy Taxi, que foi o primeiro aplicativo de táxi. Ele conta, né, na trajetória dele, que ele, quando teve essa ideia, surgiu de uma necessidade dele próprio, que chegou em São Paulo um dia de chuva e não encontrou táxi disponível, você tinha que ir até a parada de táxi, você tinha que ligar para uma central de táxi, imagina São Paulo um dia de chuva, você conseguia um táxi. E ele idealizou a ideia de um aplicativo, né, nos moldes que hoje é Uber, mas era um aplicativo que tivesse motoristas cadastrados, rastreasse lá a localização e você pedisse pelo aplicativo. Só que nessa época, a ideia não foi viável. Né? Por quê? Porque a internet não estava popularizada, ele teve dificuldade, né? As pessoas não usavam o smartphone. O smartphone ainda não era como hoje, né? Que era padrão. E principalmente a resistência nos taxistas. Então, ele conta nessa história que a história do momento oportuno. Né? Ele precisou conquistar a confiança dos taxistas, vender, dar a eles smartphone para que eles testassem o aplicativo, até que a ideia passasse a ser aceita, né? Porque não dependia dele. Então, o problema que aconteceu, a tecnologia já existia, mas não existia o lado cultural para usar o produto, usar o serviço. Ele precisou quebrar essa barreira. Então, o que eu quero dizer com isso? Que, às vezes, a ideia, nem toda ideia, ela se torna de imediato uma oportunidade. Às vezes, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser desenvolvida, ela precisa aguardar o tempo oportuno. E, às vezes, não. Às vezes, eu tenho, naquele momento, a condição de implementar. Essa questão da ideia, né? A gente precisa ter uma avaliação muito forte, né? De várias questões, né? Do momento, tanto do interesse do cliente, da questão tecnológica, das condições de investimento, do retorno. Então, são vários aspectos que se faz para analisar a ideia. E é importante também que o empreendedor ele não tenha uma única ideia, né? Uma única oportunidade em vista, porque às vezes você se apega com aquela sua ideia e se ela não for viável naquele momento, você acha, não, poxa, não vou adiante, tudo por água abaixo, né? Todo o planejamento. Não, você pode ter mais de uma oportunidade em vista para analisar.
Então, descoberta, ideação, que é identificar as ideias e analisar as ideias. Então, passei por essa fase, eu já tenho, né, a ideia a ser trabalhada, eu vou para a fase da modelagem, que é o quê? Eu pegar essa ideia e transformar num modelo de negócio. Com certeza o Geneflix fez esse processo, depois ele pode falar, né? Porque em todo setor tem vários modelos de negócio. Eu quero vender pizzas, eu tenho um modelo de negócio de pizzaria que tem só entrega delivery. É um modelo de negócio. Não tem um salão de restaurante para atender. Eu vou trabalhar delivery, pizza rápida, né? Entrega rápida. Ele vai ter um formato. O ponto crítico vai ser, né, a localização para que eu tenha uma entrega, uma logística de entrega adequada. Não, a minha pizzaria vai ser um fast food em shopping, né, que vai ter a pizza rápida para ser vendida em fatias. É outro modelo. Não, eu tenho uma pizzaria gourmet, um restaurante, de um ambiente que as pessoas vão lá para desfrutar do ambiente. É outro modelo. É o mesmo produto, mas que atende necessidades completamente diferentes. Então, modelagem de negócio é definir qual é a minha proposta de valor, o que é que o cliente, né, vai buscar, né, dentro desse... O que é que vai fazer esse cliente escolher a minha empresa, que é o que a gente chama de proposta de valor. E, por fim, a questão da implantação. Depois que eu testo o modelo, que eu analiso, que eu pesquiso o mercado, que eu avalio, eu vou me preparar para implantar. Aí eu vou saber o investimento, eu vou saber quanto é que eu vou ter que de retorno, o que é que eu vou precisar de estrutura física, equipamentos. Então, são essas 4 fases: a descoberta, a ideação, a modelagem e a implantação. E essas 2 primeiras é o que nós estamos conversando aqui, né? A descoberta é a vocação e a ideação é o momento da oportunidade, de encontrar essa oportunidade. Então, eu queria destacar isso porque é importante que quem está aí no momento de pensar se eu quero empreender, se eu tenho ideia, investir primeiro nessa autoanálise. Né? Pensar quais são as características empreendedoras que eu já tenho. Eu sou uma pessoa que busca oportunidades, eu sou uma pessoa que tem iniciativa de não só pensar, mas coloca em prática as minhas ideias. Eu sou uma pessoa que me comprometo com o resultado. Eu tenho persistência, que isso é fundamental para o empreendedor, porque o empreendedor se depara com infinitas demandas e dificuldades, e se você ouvir, estudar a história de grandes empreendedores, todos eles vão falar de falência, de dificuldades, e eles não desistiram. Né? Mas essa persistência do empreendedor não é o que a gente chama de teimosia, é diferente de teimosia. Porque o teimoso é aquele que persiste no erro, né? Persiste naquilo que não está dando certo. A persistência do empreendedor é aquela que você percebe aonde precisa mudar, e muitas vezes muda todo o seu projeto, toda a sua estratégia, começa de novo. E recomeça ou começa diferente. Então, é a persistência, outra característica do empreendedor. A busca de informação é aquela pessoa que busca o conhecimento de forma constante. É a capacidade de relacionar-se, né? O empreendedor ele não é um ser isolado. O empreendedor ele precisa estabelecer relações, estabelecer relacionamentos com clientes, com fornecedores, com parceiros. Ele tem que estar dentro do ambiente empresarial que ele trabalha, da área dele, porque senão ele vai se isolar e ele vai deixar de perceber as oportunidades. Autoconfiança, saber correr riscos, a capacidade de correr riscos. Então, são essas características que é o primeiro passo de analisar se eu tenho vocação. Quais são as minhas características e em que eu preciso me desenvolver? E se eu não consigo me desenvolver a um nível excelente, que eu também não posso ser completo, quem eu preciso trazer para perto de mim, na minha empresa, que me complemente,
né, que me ajude a desenvolver junto. Né? Porque também tem outra questão, às vezes você traz um sócio que é igual a você, né? Que tem os dois só gostam da gestão financeira e ninguém gosta de vender. Tem que ter complementaridade. Eu tenho que ter um focado em negócios e o outro em gestão. Né? Eu tenho que ter um que cuide da parte técnica e o outro da parte comercial, de negócio. Então, eu tenho que buscar complementaridade dentro do meu negócio. Então, não vou poder ser tudo, mas eu preciso, né, perceber as minhas características. E o outro, né, feito essa etapa, começar a estudar as ideias, as oportunidades, se abrir para as possibilidades. Né? Porque tem exemplos de empreendedores que descobriram a oportunidade numa viagem de lazer. Viram um produto, um serviço que não tinha na cidade, na região, e trouxeram. Aqueles bichinhos de shopping center, tem aqueles brinquedos infantis, que são os bichinhos, né? Cachorrinho, porquinho, que as crianças andam. Né? A história daquele negócio, que hoje é uma franquia, dizem que foi criado, quem trouxe ao Brasil foi uma aeromoça, uma comissária de bordo, trabalhava em voos internacionais para a Coreia, né, Taiwan, e ela viu aquele tipo de boneco, né, de brinquedo, e ela resolveu comprar e trazer, e abriu em São Paulo um empreendimento daquele. Em pouco tempo, hoje ela tem uma franquia desses brinquedos, entretenimento em shopping. Né? Os brinquedinhos que tem carro automático, já tem vários modelos. Então, o que foi isso? Ela percebeu um produto, um serviço que não tinha aqui, e resolveu arriscar. Na pior das hipóteses, ela alugaria para festa infantil, se não desse certo. Mas aí foi o instinto, né? Ela percebeu. O instinto do empreendedor é essa percepção de oportunidade. Algumas pessoas dizem, foi sorte. Não, foi percepção. Se ela não tivesse arriscado naquele pouco e tentado e buscar desenvolver e ter a iniciativa de implantar, talvez não tivesse tido resultado. Então, na verdade, o empreendedor não tem sorte, ele tem trabalho e aquele resultado vem a partir daí. Então, são algumas dicas, né, que eu queria trazer para alimentar nosso debate. E assim, eu vou parar por aqui para ter mais tempo, né, de poder debater, escutar as perguntas e conversar sobre esse tema. Então, esses pontos que eu trouxe foi para a gente poder refletir e poder conversar mais. Obrigada. E que dicas, viu, Mônica? Valéria, que dicas, né? Sem dúvida. Olha, Geneflides e Mônica hoje nos deram um presente. Para nós aqui, eu já estava até comentando com a Camila, aonde vamos empreender, não é, Camila? Aonde a gente se inspirou aqui hoje. E para todos que estão nos assistindo também. Parabéns, Mônica e Geneflides, aí pela palestra, viu, de vocês. Foi muito bacana. Muito bacana mesmo. Lembrando, aproveitando aqui o gancho final que a Mônica deu, falando sobre a importância, né, do empreendedor estar sempre se renovando, se reciclando, né, não parando no tempo. Para isso, a gente tem uma super solução também do Movimento Empreender. Além de todos os conteúdos que a gente vem desenvolvendo para você acessar no site do movimentoempreender.com, a gente tem também, no escopo de ações do projeto, a gente tem um curso em formato de ensino à distância. E esse ano o tema é Transformação Digital para as Micro e Pequenas Empresas. O curso é gratuito e versa exatamente sobre tudo isso que a Mônica e o Geneflides estavam falando, né? Sobre como você pode ampliar o seu processo, a sua empresa, o seu pequeno negócio, também, claro, no digital, que hoje tudo é digital. Então, para se inscrever nesse curso, basta acessar movimentoempreender.com, que está aí em cima aqui da tela, né? movimentoempreender.com, que lá tem um link de acesso. Lembrando que o curso é gratuito. E você que se inscrever com o CNPJ também tem algumas regalias a mais, como, por exemplo, você pode ter a assinatura do O Povo Online e também um diagnóstico digital digital gratuito. Super importante para você alçar voo também
no seu negócio no digital. Então, todas as ferramentas estão disponíveis, porque além de todo esse conteúdo que a gente vem desenvolvendo, como é o caso desse webinar, a gente ainda tem um curso gratuito muito bacana e você não pode perder essa oportunidade. Quando terminar o webinar, já acessa movimentoempreender.com e se inscreve. Agora, vamos, né, Valéria, para a nossa última rodada do webinar. Valéria aqui comigo para mediar as perguntas. Lembrando que você que está acompanhando também pode enviar suas perguntas aí no chat do Zoom. Aproveitem os especialistas para tirar todas as suas dúvidas. Né, Valéria? Valéria vai abrir a nossa rodada de perguntas aí. Eu queria fazer essa minha pergunta para a Mônica, né? Aproveitando aí essa última etapa da fala da Mônica, onde ela explica um pouquinho sobre as fases, as etapas, né? Que é a descoberta, a ideação, a modelagem e a implantação. Eu queria perguntar aí para você, Mônica, quais são as ferramentas, ações que o Sebrae tem disponível em cada uma das etapas para ajudar os empreendedores que estão nos escutando, né? Que realmente podem estar nessas diversas fases no momento atual. Então, quais são essas ações e como é que esse empreendedor pode chegar ao Sebrae? Como é que ele pode acessar essas ferramentas? Nós temos realmente, em todos esses momentos, né, todas essas fases, ferramentas, e não só de capacitação, mas também de orientação, de consultoria, que podem trabalhar de forma individualizada, né? Então, para a fase da descoberta, né? Então, que é o momento de você trabalhar o seu comportamento empreendedor. Nós temos um programa, um curso que o Sebrae desenvolve no Brasil, e que é das Nações Unidas, né? Antes eu estava até conversando com o Geneflix sobre ele, que é o Empretec. O Empretec é um programa específico para desenvolvimento do comportamento empreendedor. Então, esses comportamentos empreendedores que eu comentei, né, que é necessária a autoanálise, ele pode ser desenvolvido, né? Tem esse curso, esse programa chamado Seminário Empretec, que é reconhecido internacionalmente, acontece em mais de 40 países, em 4 continentes, e que acho que um dos produtos, os programas mais assim acessados e bem avaliados do Sebrae. Então, ele tem uma programação constante. No site do Sebrae, você pode ver a programação, né, e se inscrever. É um programa, né, para empreendedores, pessoas que já estão na fase de fazer a montagem do negócio e querem trabalhar o desenvolvimento. Mas nós temos cursos à distância, nós temos programas, oficinas, né, mais rápidos, mais interativos, que trabalham sistemas de mindset empreendedor, comportamento empreendedor, propósito. Então, na Escola de Negócios do Sebrae, que eu gerencio no momento, nós temos mensalmente programas tanto online, presenciais, então, oportunidades assim, de capacitação, que esse primeiro momento da descoberta ela é muito mais individualizado, né? É uma autoavaliação, onde as capacitações elas são importantes porque você consegue se descobrir, né? E também interagir com outros potenciais empreendedores, pessoas que estão no mesmo momento. No momento da ideação, então, já parte para identificar oportunidades. Então, nós temos uma ferramenta chamada Radar Sebrae, onde a gente consegue, e aí tem vários estados, pode ter alguém de fora, mas aqui no Ceará, algumas cidades estão cobertas por esse radar, que é uma ferramenta de georreferenciamento, onde você consegue identificar e mapear quais são as áreas da cidade para a escolha do ponto, quais são os temas, os empreendimentos que têm maior concentração. Então, existe, né, dentro do nosso site uma ferramenta digital disponível, gratuita, para fazer essa análise, né, que chama Radar Sebrae. Nós temos nosso atendimento agendado, onde você pode agendar um momento com um consultor de negócios nosso para falar da sua ideia, entender a ideia, ouvir, né, possibilidades, ver materiais para pesquisa sobre aquele tema aquela ideia de negócio. Então, existe tanto o atendimento individual,
como cursos também, né, sobre essa área. A modelagem, né, também tem a consultoria para modelagem de negócio, para elaboração de plano de negócio. O Sebrae Lab, que é um espaço de atendimento que o Sebrae tem para fomentar as ideias e orientar os empreendedores para modelar negócios. E a implantação, aí vem o momento da orientação sobre como legalizar o negócio, orientações, jornada de crédito, né? Como eu acesso o crédito, nós temos disponível. Então, assim, em todas essas fases, o Sebrae ele tem ferramentas, tanto digitais, online, presenciais, atendimento individualizado, por WhatsApp, por telefone. Então, são vários canais que hoje, né, a gente conseguiu ter para que o empreendedor tenha esse apoio, né? Buscar ou presencialmente, ou pelo nosso 0800 no agendamento, ou pelo nosso site, mas o acesso, né, grande parte, ferramentas, principalmente para o novo empreendedor, gratuitas, e em parcerias também que o Sebrae desenvolve hoje, inclusive com a Prefeitura de Fortaleza, então aqui localmente, no interior do Estado, que podem ser acessados, né, por esse empreendedor. Atualmente, no Ceará, nós temos 12 escritórios regionais. Então, abrange todas as regiões, todas as cidades têm a possibilidade de ter nosso atendimento. E agora nós estamos lançando o Sebrae na sua empresa, né? Que aí já é para quem já montou o negócio, está iniciando, quer formalizar. Eu quero receber na minha empresa, no meu negócio, um consultor de negócios para fazer uma primeira orientação. Então, tem essa possibilidade. Então, estamos à disposição, disponíveis aí para em todos esses momentos para apoiar exatamente o empreendedor. Que bacana. Acredito que a resposta da Mônica, inclusive, da Mônica já contemplou a pergunta que foi feita pela Nicole também, que era para a Mônica falar sobre a escola de negócios que você atua, né? E como é que funciona. Mônica, se tiver ficado alguma dúvida, pode mandar de novo aí no chat que a gente faz a pergunta de novo, né, Valéria? É isso. E eu queria agora dirigir uma pergunta ao Geneflides, né? Geneflides, eu queria que você contasse um pouquinho essa sua jornada, né, empreendedora, espaços que você deu, mas eu queria que você focasse especificamente nos tropeços, né, que eu acho que muitas vezes os erros acabam nos ensinando mais do que os acertos. Um ou outro que você acha relevante e como é que você fez para superar então esse obstáculo? Perfeito. A Mônica citou que a gente estava trocando uma ideia antes aqui um pouquinho, né? E vale a pena eu citar isso também, que tem um gancho um pouco com a pergunta também aí não dos tropeços em si, mas de se preparar. Eu fui cliente tanto como antes de formalizar a empresa, como depois que formalizei a empresa, eu fui cliente do Sebrae, né? Assim, sempre com ferramentas maravilhosas para ir agora cada vez mais digital e gratuito. Né, fiz cursozinho lá de finanças, e é porque eu sempre me considerei um cara muito controlado, né? Eu me considero esse empreendedor que foi por oportunidade, né? Então, pegando um pouco aí da trajetória, né, da pergunta, eu já atuava, né, nessa coisa de telecomunicações e computação, mas aí enxerguei ali aquela oportunidade em cima de uma vocação, né, que eu tinha de conseguir codificar e produzir ali. E foi, assim, o primeiro eu não vou chamar de tropeço, mas assim, o primeiro choque de realidade, se a gente pode chamar assim, foi que assim, já tinha um cliente, e isso já tinha formalizado a empresa, e aí veio um segundo cliente. E era muito focado na parte de serviço, que a gente faz até hoje como uma empresa que assim, é meio uma consultoria, né, de como aplicar um serviço. Claro que isso hoje virou um software, virou uma plataforma com inteligência artificial, várias coisas dentro, mas lá, quando era só eu, digamos, né, então veio um segundo cliente, que aí foi uma primeira, que eu acho que a palavra melhor é esse choque de realidade. Então não era só o serviço que eu ia ter lá que executar. Aí o cliente chegou e falou, cara, muito legal, já tem nesse outro cliente, só que eu vou querer comprar X equipamento. Ok, lindo, né? Vendendo e tal, ok. E aí o cliente vai me pagar esses equipamentos, né, em 3, 4 meses,
e eu tenho que comprar o equipamento para fazer funcionar no cliente. E aí esses equipamentos custavam uma grana X, né? Então ali foi assim, a primeiro, né, não vamos dizer que foi o tropeço, mas foi o primeiro, caramba, cara, e agora? Eu lembro até o valor, né? 18 mil reais que eu tinha que comprar um equipamento, e esses 18 mil reais o cliente só ia me pagar em 3 vezes, né? E a empresa super nova não tinha crédito, e agora? Cartão de crédito. Cartão de crédito do Geneflex ali, né, passou, e agora, se o cliente não pagar, né, o estouro vai ser no cartão de crédito. Aí volta toda a nossa brincadeira do framework aí. Caramba, vou ser ousado? Não, não vou recuar. Então, foi um primeiro, né, assim, ali de aquele choque, né, foi isso. O outro, eu uma vez ouvi uma frase, né, não vou me recordar de quem, mas que assim, falava assim, rapaz, quando você começar a crescer de verdade é que você vai sentir esse impacto. Aí você vai ver num linguajar mais cearês, digamos, você vai ver o que é bom para tosse, né? Numa gíria nossa aqui, né? E aí foi tipo assim uma segunda cartada ali de que realmente quando você atinge um determinado tamanho, as coisas começam a ficar, para dar o próximo salto, você precisa novamente de mais, né, crédito, e aí é uma ciranda que, se isso não tiver muito bem equalizado, você pode realmente tomar um tombo, né? Uma coisa mais forte, assim, que eu pudesse falar que exigiu resiliência, e aí eu trago para uma coisa que está muito forte hoje, e quem está na tecnologia está sentindo talvez mais, que é naquele meu U do meu framework lá da união de equipe e coletividade, é você conseguir segurar uma equipe, um time de desenvolvimento. Aqui eu estou falando muito especificamente de software, né? Então, lá num determinado momento da empresa, assim, pessoas que vêm com você ali ajudando a construir, e essas pessoas enxergam, né, ou por oportunidade financeira, ou porque elas, né, se completariam melhor num outro local, e essas pessoas saem, né, assim, saem da sua empresa e vão para outra. Eu diria que assim também foi para mim um baque ali, um choque um segundo choque de realidade também, de que eu tive que cara, assim, tem que pensar no outro formato em que eu consiga ter mais pessoas para vir tocar esse negócio junto, e que quando uma pessoa dessa saia, esse impacto não seja tão grande, né? É, tem um lado, um componente, né, que às vezes, claro, isso com o tamanho da empresa, ele vai, na minha visão, ele vai se diluindo, porque, claro, a empresa vai ficando muito grande, as equipes vão ficando grandes, mas é um componente que eu chamo do componente emocional, assim, o empreendedor, né, principalmente aquele que está puxando o barco, que está tocando, ele sempre, cada um tem um perfil, claro, mas ele, de certa forma, ele sempre se envolve muito. Então, você desenvolve relações com as pessoas, são pessoas que compõem uma empresa, no final das contas, né? Então, é você se preparar para esses embates. O resto, assim, talvez por eu ter tido a oportunidade de empreender para mim, ela chegou já como uma oportunidade real, e eu com uma certa maturidade, os percalços, digamos, técnicos, né, e financeiros ou não do negócio, eu consegui, digamos, eu consigo, né, digeri-los de uma forma mais palatável, mas esse componente das relações, e hoje de um tamanho de crédito, eu considero que são as dificuldades mais fortes, assim. É, ao mesmo tempo, né, uma coisa que também foi forte para mim nessa trajetória, né, como vocês viram ali um pouco rápido, né, eu tive uma atuação na academia muito forte. Então, por muito tempo ali, era um conflito muito forte dentro de mim, essa coisa do professor Geneflides e do empreendedor Geneflides, né? E tenho amigos empreendedores bem conhecidos também na cidade que sempre falavam, cara, começa a se desvencilhar um pouco do professor Geneflides para tu focar no teu negócio, né? Então, isso acho que foi também talvez tenha sido o desafio maior de me libertar não sei se a palavra correta seria mais essa, libertar do professor, porque é um lado vocacional que eu descobri muito cedo também,
mas que hoje eu já reverteu, já consegui enxergar. E uma pessoa também me falou uma frase que me marcou muito, que que eu falei assim, cara, pronto, agora eu realmente abandonei o professor Geneflides, né? Quando eu saí ali da Unifor e vim, e aí essa pessoa que trabalhava na empresa, a gente falou assim, não, Geneflides está errado, agora é o inverso. Agora a G4 Flex ganhou um professor exclusivo para ela, né? Cara, isso me marcou tanto, porque era um conflito interno dentro que ocorria dentro de mim, e eu compartilhei isso com vários outros empreendedores, e hoje, assim, está muito bem resolvido. Então, talvez resolver esse conflito na provocação da pergunta aí tenha sido, ao longo da carreira até aqui, um dos desafios mais fortes. Os outros são técnicos, é a resiliência de que quando você achou a coisa e aí vem o aí, ou de volta o amor ali, esses todos eles não têm as dificuldades do dia a dia. Há um cliente às vezes também que você perdeu, né, que foi para outro, depois o cliente volta, mas são dificuldades inerentes ao negócio. Mas essa aí talvez caia um pouco do que a Mônica falou, assim, é muito atitudinal, né? Quando isso da atitude do empreendedor. E interessante a provocação da pergunta para me fazer refletir também agora aqui na resposta sobre isso, dessa resolução desse conflito interior como um desafio, um percalço mais forte. Os outros eu realmente não considero assim que foi um baque tão forte, porque talvez por tudo isso já vinha né, acostumado a me preparar muito, sempre fui um cara muito centrado nessa coisa do financeiro. Na minha vida particular, isso sempre foi muito forte, né? E aí também, pegando um pouco do gancho que a Mônica falou, da história a gente sabe que a grande maioria dos nossos empreendedores é por necessidade. Então, o cara tem que resolver ali o problema rápido financeiro, então ele encontra algo, se eu vou produzir bolo, não sei o que, ele acha a saída e tal, mas depois, quando isso começa a crescer, se não entrar o do estudo, para eu ter uma boa gestão financeira disso, uma boa gestão da equipe, né? Que aí eu estou falando hoje de um momento que a gente está vivendo no mundo como um todo, da carência por mão de obra de perfil de formação técnica, e isso inflou demais os salários, e aí você tem contratos com as empresas que não cobram aquilo, as empresas de fora estão vindo pegar os nossos talentos aqui, só que a empresa de fora ela cobra em dólar e em euro, então é uma coisa que eu brinco, é uma competição unfair, injusta nesse aspecto, mas é o jogo, então a gente tem que se virar, né? Bom, desculpa se eu me alonguei aí um pouquinho, mas foi contemplativo, me provocou aqui a contemplação Bacana, a gente vê o amor na sua fala aí do eu, muito legal. Isso é interno, é na prática que eu falo. A gente sabe daquele ali tudo, mas como pôr na prática? Foi a forma que eu encontrei de todo momentinho que eu esquecer, aí eu volto para dar o reset, como a gente fala. É a pesca, né? A gente tem uma pergunta aqui do Arlindo, né? Que vai também de encontro com a pergunta que eu iria fazer também, que acredito que dê para os dois responderem, né? Tanto Geneflides como Mônica. Arlindo pergunta, para quem não é empreendedor nato, como saber qual o momento certo para empreender, quer seja um negócio próprio ou empreender na empresa onde trabalha, por exemplo, que também, acho que junta com a outra pergunta também, mudar de emprego ou carreira também é uma forma de empreender? Vamos começar pela Mônica, né? Pronto, beleza. Essa questão, né? Mudar de emprego ou carreira. Eu falei num dos momentos, né, que o projeto de vida é um primeiro passo, né? Você estabelecer qual é o meu projeto de vida, qual é o meu propósito. Então, às vezes, o seu maior empreendimento vai ser esse de definir a sua carreira, né? E às vezes, redirecionar a carreira, refazer essa carreira. Então, é uma forma de empreender, sim. Se a gente entender empreender como atitude de tomar iniciativa, de buscar algo que tenha relevância, né? Uma meta pessoal, que não somente seja desafiadora, mas que tenha relevância para você, então, encontrar aquela carreira onde você vai ter realmente uma paixão pelo que faz, conseguir realizar, conseguir trazer resultados, né? É uma forma de empreender, sim. Empreender na própria carreira, empreender no seu trabalho, empreender onde você vai
atuar, desenvolver projetos, desenvolver coisas novas, né? Então, isso eu acho que envolve isso também. A outra pergunta não gravei assim diretamente, mas eu acho que eles estão na mesma linha, né? Acho que o Geneflix, quando ele for Eu responder, tenho, eu brinquei eu no... vou só engatar logo Pois, a minha aqui, né? Porque tem a ver com essa que o Arlindo fez, que era sobre qual é o momento certo. Quando você não é empreendedor nato, como saber qual é o momento certo de empreender? E eu já coloco aqui a outra pergunta, que surgiu essa curiosidade, né? Geneflix é da área da tecnologia. Quando ele pensou em empreender, hoje, quando a gente fala em tecnologia nos negócios, por isso que é o tema, inclusive, desse movimento empreender, né? A gente sabe que a pandemia, por exemplo, acelerou muito esse processo da digitalização, né? Dos pequenos negócios também. Quando você começou com a G4 Flex, que você é da área, você já tinha já prospectava que ia ser um momento promissor e que em tal momento as empresas precisariam muito desse teu serviço, no caso. E como foi, né, essa decisão de começar a empreender? Tipo, qual foi o start? eu ia voltar na resposta da Mônica, porque aí brincar com o que eu falei no início, que assim, é muito bom de ser na minha gíria de falar dinossauro, porque você já viveu tanta coisa que você tem muita história para contar, né? Não é só o livro dos conhecidos, assim. Então, você vai ficando, né, mais maduro e a sua visão crítica, e eu faço muito isso comigo, é o A e o direto, né? Eu fico olhando, caramba, a minha veia empreendedora já estava lá atrás, eu que não tinha me tocado, aí talvez já um pouco na resposta para o Arlindo aí, da pergunta dele, né? E aí, ó, na Tele Ceará, para vocês entenderem isso na prática, tá? Na Tele Ceará eu troquei de setor 3 vezes. Por que que eu troquei de setor 3 vezes? Por iniciativa minha. Não foi ninguém que pegou e me mudou de setor, não. Eu percebi uma mudança no outro setor ali, que eu vi que o mercado estava um pouco antes da privatização lá, e aí eu trabalhava numa área, pedi, cheguei no meu gestor e disse, eu quero ir para aquela outra área lá, né? E aí eu, caramba, eu quero já estar um tempo aqui, lá você vai trabalhar muito mais que aqui. Não, mas eu quero buscar aquilo. E aí depois fez um terceiro movimento ainda lá, e já como Telemar, né? De novo, quer dizer, já estava lá, ver. Eu não tinha, então, Arlindo, assim, na época eu fiz aquilo ali, porque a intuição, né? Sei lá, né? O sentimento, eu chamo de intuição, que é o I, né? E aí mudei, fui buscar uma dessas mudanças, o cara me fez uma pergunta técnica, o que você sabe de tal tecnologia? E eu fiquei olhando para o cara e falei assim, nada. Então como é que tu quer vir para esse setor se tu não sabe nada disso? E aí eu fui estudar. Olha o Edo, aí eu estudo. Eu fui estudar, troquei. Então já estava lá. Então como é que eu vou saber? Quando você já é mais maduro, isso ajuda a você ter essa visão mais crítica, e a maturidade aqui às vezes não está ligada à idade, não. Eu estou usando muito esse exemplo de a menina que ganhou a medalha de prata lá do skate. A menina tem 13 anos de idade, só que ela tem 8 anos de experiência em skate. Quem de nós aqui tem 3 meses de experiência em skate? Eu não tenho, eu tive lá no passado, mas... Então, assim, claro que a idade é uma correlação boa para a história da maturidade, mas calma, dependendo do contexto, aí não importa a idade. Então, como saber é tentar aguçar esse olhar. O que que você faz hoje, o que está te rodando ali, e o que que você tem tesão de fazer, cara. O que que você gosta de fazer. A história do artesanato, ela é didática também para isso. Pô, eu, de repente, sou o gerente financeiro de uma empresa, e eu adoro, quando eu chego no final de semana, pegar e fazer artesanato e pintar. Então, aquilo ali, se você achar uma oportunidade que você vai, né, vender algo do artesanato e isso vai te completar, achou. Então, tem que ligar esse botão do olhar. É individual, não tem uma fórmula. A fórmula é que é individual. Você vai ter que descobrir e achar nesse momento, nesse olhar, né? Se você acha isso muito novo, putz, maravilhoso. O Silvio Santos se descobriu um comunicador muito cedo, né? Então, mas não necessariamente, a gente falou exemplos de pessoas mais velhas, né? Então, tenta achar coisas que você já fez na sua vida e que de repente você nem se tocou que você é um empreendedor, e eu passo esse meu exemplo prático. Na época que eu fiz esses movimentos na Terceira, eu não tinha essa visão de que eu sou empreendedor, vou fazer isso porque vai me gerar, não. E na pergunta que veio por último da tecnologia, quando é que eu
enxerguei. Aí ajudou muito, que cai também na pergunta do Arlindo, assim, era uma área que eu já atuava, então eu já atuava na parte de telecomunicações, quando eu descobri aquela tecnologia e eu vi que eu saberia fazer aquilo, né, eu, putz, eu vou mergulhar fundo nisso. E tive que estudar muito, que era uma parte que eu não dominava, e aqui falando um tecniquez mais, que era Linux, né, um sistema operacional aí, né, então, fui estudar Linux para eu poder fazer isso, e aí, quando eu fiz a primeira, e aí juntou todo, agregou todo o conhecimento que eu tinha que jogar isso dentro das operadoras de telecom da época, ajudou muito. E aí vem o outro lado, que a Mônica também pontuou isso no momento. É, cara, tu é um cara que gosta de vender, assim, tu gosta de vender, cara, me vende essa caneca, né? Tem filmes aí, me vende essa caneca aí, vai lá, vai fazer o exercício, né? É, eu não era um cara que gostava de vender, assim, eu gostava de mostrar as coisas, ensinar ao lado do professor que já estava, né? E aí, claro, hoje tem sócios que complementam isso e eu fui buscando aprimorar esse lado, de que, pô, como é que eu consigo vender com o meu discurso técnico? Então, não, se a apresentação é mais para um cara de vendas, bicho, o Jennifer fez, não vai, senão tu vai entrar num techniquez que o cara vai achar chato pra caramba. E eu fui me moldando, volta para o do estudo, né? Então, achar o momento, olhar, e eu achei porque eu já era da área, então ajudou muito, né? Mas teve que se renovar, mudou completamente o que foi o começo da empresa para o que é hoje, né? Então, se a gente pegar só um tópicozinho mais, né, da moda, que é a inteligência artificial, né? Então, a gente nasceu no mundo de telefonia. Hoje o cliente final não quer falar só por telefone. Se ele puder, ele não fala por telefone, ele quer falar pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo Facebook, né? E aí tem várias pesquisas, seria um outro tópico bem legal para a gente discutir, senão eu vou me alongar, e como eu sou apaixonado por esse negócio aqui, eu vou monopolizar demais a fala. Ah, Bacana, já é tópico aí que a gente pode utilizar no live, né, Valéria? Não se perde conteúdo aqui no Movimento Empreender, viu? E aí eu queria maravilha. fazer uma pergunta, infelizmente a gente está chegando ao final, né, do nosso webinar de hoje, tinha muitas outras perguntas, eu anotei várias aqui, mas é uma pergunta para a Mônica e também para o Geneflides, né? Nós temos acesso a alguns números, inclusive BNB, que está conosco também em várias lives e webinars, de que o percentual de mulheres, né, que são empreendedoras e buscam crédito no BNB é acima de 60%. Quase 65% de todos os tomadores de crédito, né, micro e pequenos, no BNB são mulheres. É uma realidade também no nosso curso. A gente teve um curso no ano passado e tem o curso desse ano, e o percentual de mulheres inscritas, né, para fazerem esses cursos voltados para empreendedorismo é próximo de 80%. Então, é verdade mesmo que as mulheres, elas têm um perfil mais empreendedor do que os homens? Então, a primeira pergunta é essa, vocês acham que sim ou não? E quais são as características que diferenciam essas mulheres e que dicas, de repente, vocês poderiam dar para as mulheres que estão nos assistindo, que tem toda uma ebulição, que quer empreender, que já está pensando nisso há algum tempo, mas ainda não deu o primeiro passo, né? Então, vou começar aí perguntando para a Mônica, que é uma mulher. Certo. Eu não diria que tem mais perfil empreendedor, isso ainda está em estudo, né? Existem alguns estudos já, existem pesquisas, né, no Brasil do perfil do número de empreendedores, e isso o empreendedorismo feminino tem crescido, principalmente no Nordeste e Norte, e aí existem alguns estudos de por que isso acontece, né? Então, existe a questão do empreendedorismo também por necessidade, regiões menos desenvolvidas, em desenvolvimento, muitas mulheres elas têm que ser as provedoras, né, da casa, elas precisam empreender, às vezes, para prover a casa. Então, tem ainda esse lado do empreendedorismo por necessidade, mas tem crescido em grande, né, interesse das mulheres pelo lado empreendedor. E a mulher ela tem alguns fatores que beneficiam não só para o lado empreendedor, mas mulheres executivas, mulheres de negócios, né? A gente vê um crescimento, empresas, né, que investem no perfil das mulheres pela questão da gestão de pessoas, né, que é um traço forte,
que a mulher ela tem essa abordagem, essa forma, né, de se relacionar, de buscar trabalho, né, com pessoas. Então, é muito forte essa característica nas mulheres. E a gestão propriamente dita, né? A mulher ela gerencia a casa, ela tem uma facilidade, né, de ser multidisciplinar, né, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, de dar conta de casa, filho, trabalho, uma série de coisas. Então, essas são características fortes, né, nas mulheres, reconhecidamente, que isso é um fator positivo para o empreendedorismo feminino. Então, a gente tem percebido esse movimento realmente no crescimento do interesse de mulheres. A mulher hoje, em todas as áreas, em todas as esferas, em todas as profissões, e, como não, né, na área empreendedora, na área de negócios. Tanto do lado de necessidade, mas tem crescido o empreendedorismo por oportunidade. A questão da criatividade, né, da inovação. Não são fatores que o universo aí feminino tem muito forte, que são fatores positivos. Assim como o Benefício falou aí do momento de empreender, nós temos um crescimento grande no empreendedorismo jovem, pessoas muito jovens começando a empreender, como também pessoas de terceira idade, buscando, né, uma segunda carreira, às vezes que se aposentou, né, ou quer mudar, e pessoas com mais de 60 anos, agora o movimento. Então, são grupos, né, que a gente observa que o empreendedorismo tem crescido também dentro desses perfis. Reforçar, né, acrescentar que são duas palavras que eu sempre trago quando falo desse universo feminino, assim, no empreendedorismo ou no atuação profissional, né? Que a mulher, ela na minha visão, ela desenvolve uma empatia mais forte, mais rápida do que o homem, né? Que é aquele olhar do outro, né? Se colocar no lugar do outro. Eu acho que a mulher desenvolve isso mais rápido do que os homens e isso ajuda demais, como você falou, na hora da gestão, de se relacionar com equipes, né? O outro também você citou da multidisciplinaridade, mas com foco. E aí eu tenho também uma historinha real, né? Na minha época de Tela Ceará ainda, lembro disso, eu fiz uma viagem uma vez, fui visitar uma fábrica da Siemens de componentes eletrônicos, né? E aí quando a gente entrou num determinado salão lá, me chamou a atenção que era tipo, sei lá, tinha umas 200 pessoas na sala colocando componentes, microcomponentes, numas placas de circuito integrado, né? E dessas 200 pessoas, 150 eram mulheres, né? E aí eu perguntei pro cara, tem alguma relação? Por que assim, é tanta mulher? Ele falou, cara, se você coloca, não sei se isso é científico, mas provavelmente é, porque senão a empresa lá não era Siemens, né, essa empresa. Se você coloca um homem para fazer uma atividade repetitiva, né, e que exige concentração, e aí, sei lá, se fosse pegar um triângulo, botar num triângulo, um círculo num círculo, com uma hora o homem vai bagunçar tudo. A mulher não, ela consegue ficar focada naquilo ali, concentrada e fazer, né? Nesse caso específico que era, então a resposta que me veio foi isso. Então, quando veio a pergunta aí, essa coisa do multidisciplinar, foco e empatia, assim, as mulheres. E olhando também nessa minha trajetória, tanto de professor como assim, é muito perceptível nos últimos 8 anos, aí 5, o aumento da quantidade de mulheres no mundo da tecnologia. Isso também é muito bom assim para esse cenário, né? Como empresa, assim, a gente percebe quando você tem uma equipe que tem um misto maior de homens e mulheres, como o balanceamento na equipe ali funciona melhor as coisas quando tem, às vezes, só homem, entendeu? Ou só mulher, né? Então tem um balanceamento legal para esse mundo da tecnologia. Então, interessante também a colocação de trazer o ambiente feminino, foi o que eu busquei até naqueles exemplos, né? Se vocês prestaram atenção, eu tentei trazer duas mulheres, exatamente a Zica e a Luísa Trajano para isso, para exemplificar acho que é uma necessidade que a gente tem que reforçar isso. Quanto mais mulheres na tecnologia,
olhando aqui mais para o meu umbigo, digamos assim, melhor para a gente, porque tudo está se tornando tecnológico, né? E aí é uma escada, gestão, diretoria, presidência, né? Excelente. E hoje aqui, ó, eu sou a minoria, né? Olha só, temos 2 apresentadoras, temos a Mônica, eu sou o único homem aqui no pedaço, né? Que maravilha isso. As mulheres vão dominar o mundo aí, viu? Geneflix, já estão dominando. Uhul. Isso mesmo. Bom, eu queria fazer um agradecimento especial aqui aos nossos ilustríssimos convidados da noite. E, claro, obrigada a você que nos acompanhou também. Espero que tenham aproveitado cada minutinho, porque eu e a Valéria aqui, a gente aproveitou bastante. Já estamos pensando em sair daqui empreendedoras, né, Valéria? Sim. O Movimento Empreender é uma realização da Fundação Demócrito Rocha, com co-realização do SEBRAE, patrocínio Assembleia Legislativa do Ceará, Banco do Nordeste, Governo Federal e Sistema FIEC. Apoio Universidade Federal do Ceará e Iracema Digital. Lembrando que amanhã tem nosso último dia de webinar e você sabe como a tecnologia pode favorecer o crescimento do seu pequeno negócio? Pois este é o nosso assunto de amanhã, então não vai perder. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que agora que está terminando o webinar, você pode correr lá no site movimentoempreender.com e se inscrever se você ainda não está inscrito. Não perde essa oportunidade, né, Valéria? É isso. Boa noite a todos e aguardamos vocês amanhã aqui para mais uma noite aí de muito conhecimento. Até amanhã. Tchau. Às vezes a gente se pergunta, de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo a gente já sabe, vem de quem arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria, mas ninguém melhor que o empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí, vai melhorar lá na frente? É nisso que a gente acredita, no trabalho, na soma dos esforços, e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza: se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do SEBRAE para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. SEBRAE, a força do empreendedor brasileiro. O Nordeste é movimento, é balanço, luz, vento e energia. Sabe que movimenta o Nordeste? Um povo que vibra essa força. Gente que parece que nasceu fortificada pela luz do sol e transborda a vontade de ir em frente. E sabe quem trabalha para impulsionar todo esse movimento? É o Banco do Nordeste. Ele chega em lugares que você nem pode imaginar. Um banco que incentiva novas ideias e investe na construção de caminhos mais sustentáveis. Ajuda a gente que tem um pequeno negócio, ou quem está começando bem micro, mas tem o desejo de chegar longe. Impulsiona quem se fez grande para gerar ainda mais emprego e renda para tanta gente. Apoia quem cultiva esse chão com sementes e sonhos e espera brotar uma vida melhor junto com fruto para colher. O Banco do Nordeste está sempre lá, na implantação da clínica, na ampliação da indústria e até no capital de giro para renovar o estoque da loja. Ele é o banco que aparece para ajudar a realizar sonhos e gerar empregos. E quem ajuda a mudar a história desse povo que se fez microempreendedor é o apoio do Cred Amigo. Com ele, essa gente toma o próprio rumo nas mãos. Chegando na zona rural, o Banco do Nordeste está lá novamente. O Agroamigo também leva esteio para o pequeno produtor.
Agora você já sabe qual é o banco que acelera todo esse crescimento. Um banco que é quase um irmão, é parceiro forte e está em todo lugar em que o empreendedorismo está, seja qual for o porte ou setor da empresa, do campo ou da cidade. É o Banco do Nordeste. Movimento Empreender. A hora é agora. Apoio: Universidade Federal do Ceará. Iracema Digital. Patrocínio: Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Banco do Nordeste. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. FIEC, SESI, SENAI e EL. Correalização: Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. Realização: Fundação Demócrito Rocha. 36 anos.